Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio de nossa autoria no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista, porque a proposta do Portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos irmãos. E alguns irmãos reclamam, nós não sabemos a sequência. É só ir lá ver o nosso texto ou os slides que nós colocamos juntamente com o texto, e os irmãos verão a sequência da nossa exposição aqui. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias que são sugeridas nas lições bíblicas. Aí os irmãos terão um momento devocional e também terão a oportunidade de ter maiores informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto, nós disponibilizamos no site do Portal Escola Dominical 5 outros textos a respeito desta mesma lição. E também disponibilizamos lições de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Dominical. Se não tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do Portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas referentes aos comentários das redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. As portas estão abertas para que os irmãos possam assistir conosco, estar ali interagindo, estudando conosco a lição. Essa reunião é realizada no templo antigo da igreja, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando, no dia do Senhor, o povo do Senhor vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Estamos estudando as mentiras do diabo que tem abalado e desviado muitos crentes da fé. Neste tempo do engano, nós estamos vivendo o princípio das dores, o momento imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja. E Jesus disse que neste período deveríamos ter cautela. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o diabo, que engana todo mundo, está aí a todo vapor, trazendo as suas mentiras e desviando muitos que cristãos se dizem ser da verdade e do caminho para o céu. Neste segundo bloco do trimestre, nós estamos estudando os falsos ensinos a respeito de Deus. Falamos sobre o materialismo e o ateísmo, falamos sobre as ideologias contrárias à família, e hoje nós iremos falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Nós temos aqui a lição de número 7. A relativização da Bíblia. É este o engano que nós iremos hoje estudar. E esta lição é, de certa maneira, uma síntese do que nós estudamos no primeiro trimestre deste ano.
Os irmãos se recordam que no primeiro trimestre deste ano, na abertura do novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós vimos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. As Escrituras são as fiéis e verdadeiras testemunhas de Deus, de Jesus. E, portanto, a Bíblia é a verdade. Veja que a Palavra de Deus é a verdade. Jesus foi quem disse. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em outra passagem também do Evangelho, segundo escreveu João, lá em João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, quer dizer, aos crentes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, irmãos, que Jesus ele é bem claro. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. E só é discípulo de Jesus quem permanece na palavra, quem permanece na verdade. E Jesus diz que quem conhece a verdade é livre do pecado, é livre da perdição, é livre da morte, porque quem livra é Jesus. Ele mesmo diz, no capítulo 8, versículo 36 de João, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus liberta o homem do pecado. Fala a ele, dá a sua palavra. E se eu permanecer na palavra, conhecer a palavra, continuarei liberto, continuarei livre. E livre do pecado, e livre do diabo, e livre do engano, se eu perseverar até o fim, serei salvo. Isto porque a vida espiritual aqui na face da terra nada mais é do que andar na verdade. Veja o que diz o apóstolo João, lá na segunda epístola de João. Segunda epístola de João, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E na terceira epístola, João diz o seguinte, versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Andar na verdade é andar na palavra. Andar na verdade é estar liberto do pecado, é estar separado do pecado. E é a verdade que nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, na conversa com Nicodemos, também foi claro a este respeito. Veja o que disse Jesus lá em João, capítulo 3,
versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem crê em Jesus vem para a luz. Jesus é a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem para a luz é porque creu em Jesus. E aí pratica a verdade, porque as suas obras são feitas em Deus. Então, por estas afirmações de Jesus, veja que nós pegamos afirmações de Jesus, nós vemos que não é possível viver em comunhão com Cristo se não se estiver cumprindo a palavra. Eu preciso crer na palavra, eu preciso conhecer a palavra e praticar a palavra. A palavra de Deus, ela deve ser crida. Quando nós cremos, nós alcançamos a salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos fala disto. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, quer dizer, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, primeiro nós cremos, ouvimos a palavra de Deus e cremos nela. Aí devemos conhecê-la. Nós iremos permanecer na palavra, como disse Jesus, e aí nós a conheceremos. E por a conhecermos, estaremos livres do pecado, livres do maligno, praticando a verdade, porque estamos em Cristo e as nossas obras são feitas em Deus. A nossa vida, como diz Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a palavra, ela nos dá vida. A palavra, ela nos permite estar em Cristo e ficar livres do diabo. Veja que lá no Salmo 68, versículo 11, está escrito, Salmo de Davi, o Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Veja que há um exército anunciando o evangelho. Como diz Paulo, o evangelho da salvação. A igreja prega o evangelho. Mas a palavra que a igreja anuncia não é dela. É a palavra de Deus. O Senhor deu a palavra. Deus deu a palavra. A palavra é de Deus. E é por isso, queridos e amados irmãos, que nós não podemos duvidar que toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Foi o Senhor que deu a palavra. O Senhor que deu a palavra. E, portanto, não temos o que temer. A palavra foi inspirada por Deus. Veja que é o que diz o nosso texto áureo,
lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a palavra, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, elas foram inspiradas. Veja o que diz Pedro, 2 de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, são inspirados por Deus. Foi o Senhor que deu a palavra. E por isso nós devemos crer na palavra, crer na Bíblia Sagrada. A Bíblia é Deus falando com o homem. Deus inspirou os autores, eles escreveram a mensagem de Deus dentro das suas características, dentro da sua escolaridade, dentro da sua época, dentro da sua cultura, mas a mensagem não era deles, era de Deus. E a palavra de Deus revela Deus ao homem. E nós devemos crer nesta palavra, porque Jesus disse, lá em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando aqui do Antigo Testamento, porque o Novo não tinha sido escrito ainda. Mas Jesus fala que as Escrituras testificavam dele. O assunto das Escrituras é Jesus. E Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, as Escrituras trazem para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. É por isso que João diz, devemos andar na verdade. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Neste mundo, nós devemos meditar de dia e de noite na lei do Senhor, na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, porque foi o Senhor que deu a palavra. Porque o caminho que devemos seguir é dado pela Bíblia Sagrada. O salmista, no Salmo 119, cujo tema é a própria palavra, ele diz, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A diretriz, a direção, a maneira de viver nossa aqui na Terra é pautada pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Nós já vimos que a palavra é a verdade. E a vida é a vida. A palavra de Deus é a vida. Veja que quando o profeta Jeremias foi chamado por Deus para profetizar,
ele teve a primeira visão. E qual foi a primeira visão que o profeta Jeremias teve? Jeremias, capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veja que quando Deus chama Jeremias, diz que ia colocar as palavras de Deus na boca de Jeremias e deu a ele uma visão, que foi a visão de uma vara de amendoeira. E por que Deus colocou a palavra de Deus como uma vara de amendoeira? A amendoeira, e o seu nome em hebraico dá a ideia de pressa, algo apressado, ela é uma árvore desperta, vigilante, pronta. Isto quer dizer que a palavra de Deus, ela é o querer e o efetuar de Deus. Deus está pronto sempre para cumprir a sua palavra. A sua palavra é a verdade. A amendoeira, ela simboliza a redenção, porque ela é a primeira árvore que floresce depois do inverno. Então, ela é o símbolo da vida. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Né? O próprio Jesus disse que a sua palavra é vida. Né? A sua palavra é vida. Lá Jesus, ele diz que as suas palavras são vida. Veja que Pedro, lá em João 6,68, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E lá em João 6,63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, os irmãos, vejam que a vara de amendoeira simboliza a vida, porque é a primeira árvore que floresce depois do inverno. No inverno, a vegetação desaparece, como se todos os vegetais ali em Israel, todas as árvores morressem. E a primeira que floresce, dando sinal de vida, é a amendoeira. Então, quando Deus mostra a Jeremias a vara de amendoeira como símbolo da sua palavra, está mostrando que é na palavra que nós temos vida. É por isso que a palavra testifica Jesus, que é caminho, verdade e vida. E a amendoeira, por ser a primeira árvore que floresce, e por ser o símbolo da prontidão, da pressa, mostra que a palavra de Deus ela tem que ser prioritária, estar em primeiro lugar. E é este o lugar que o próprio Deus colocou a palavra. Lá no Salmo 138, versículo 2, o salmista Davi nos diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Veja o lugar que Deus coloca a palavra de Deus, a sua própria palavra. Ela é colocada acima do nome de Deus. É por isso que Deus diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus se coloca a serviço da sua palavra
para que ela seja cumprida. Quando Deus mostrou a Jeremias a vara de amendoeira, estava mostrando a prioridade, a primazia da palavra de Deus. Mostrando a prontidão da palavra de Deus. E quando nós falamos em prontidão, falamos naquele famoso versículo de Isaías 43:13, a parte final: operando eu, quem impedirá? A palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Como já dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, nem todos cumprem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Então veja o que significa a palavra de Deus nesta visão que Deus deu a Jeremias. Repetindo, significa prontidão, pressa, primazia, vida, significa certeza de cumprimento. Pois então, diante de tudo que falamos a respeito da palavra de Deus, que ela é a verdade, que ela vem da parte de Deus, que Deus se coloca em primeiro lugar, que só se pode estar em comunhão com Deus quando se crê, quando se conhece, quando se pratica a palavra de Deus, que é a verdade. Como admitir a relativização da Bíblia? E é aí que entra o engano de Satanás. Veja que eu disse no início da aula que nós estamos estudando os falsos ensinos contra Deus. Ora, se Deus é a verdade, e se a sua palavra é a verdade, e se Deus coloca a sua palavra acima do seu próprio nome, levantar-se contra a palavra é levantar-se contra Deus. E não é surpresa que o diabo se levante contra a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. A sua natureza é mentirosa. Jesus diz, e vamos ler lá em João 8:44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo ele é mentiroso por natureza. Ele não se firma na verdade. E é natural que ele confronte a palavra de Deus. Ele se oponha à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, e ele não se firma na verdade. E ele procura, então, relativizar a Bíblia. E procura colocar na mente do homem que a palavra de Deus não é a verdade, que eu não posso crer na palavra de Deus, que nem sempre a palavra de Deus está certa. É esta a artimanha de Satanás que nós estamos analisando hoje. E, em primeiro lugar, o diabo costuma dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ele procura distinguir Bíblia de palavra de Deus. Não, veja, Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Ele não disse que é a Bíblia. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Não vamos confundir Bíblia com palavra de Deus. Mentira do diabo. Jesus disse: são as Escrituras
que de mim testificam. Ah, mas Jesus estava falando do Antigo Testamento. Sim, ele estava falando do Antigo Testamento, porque quando ele disse isso, só estava escrito o Antigo Testamento. Mas depois, ele mandou escrever o Novo Testamento. O Espírito Santo, que havia inspirado desde Moisés para a escrita do Antigo Testamento, agora também inspira os apóstolos e outros discípulos para escrever o Novo Testamento. E o próprio Espírito Santo diz que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento têm a mesma autoridade. É Pedro quem não afirma lá em 2 de Pedro, aliás, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro já considerava as epístolas de Paulo, que foram os primeiros escritos do Novo Testamento, chamando-as de escrituras. Ou seja, e nesta mesma carta que ele disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Pedro já reconhecia, e isto por iluminação do Espírito Santo, que as epístolas de Paulo eram autoritárias, tinham a mesma autoridade do Antigo Testamento. E quando João escreve o Apocalipse, aí o próprio Espírito Santo diz que se estava terminando a revelação escriturística. Apocalipse 22 e 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O próprio Espírito Santo fecha o cânon sagrado, a relação dos livros inspirados no livro do Apocalipse, confirmando o que Jesus disse a respeito de João. Quando Pedro, curiosamente, quis saber o futuro de João, Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. E as pessoas acharam que Jesus iria voltar antes da morte de João. Mas não era isto que Jesus estava dizendo. Jesus iria completar a revelação das Escrituras antes da morte de João. E é por isso que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos a certeza de que a Bíblia começa em Jó e termina em Apocalipse. Porque as Escrituras são divinamente inspiradas. Foi o Senhor que deu a palavra. Então, a palavra de Deus são as Escrituras. A verdade são as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. E Jesus é a verdade, e a palavra é a verdade. E se as Escrituras testificam de Jesus, as Escrituras são a verdade. Então, palavra de Deus é a Bíblia. Palavra de Deus são as Escrituras. Deus fala fora da palavra? Fala, mas aí eu tenho que julgar de acordo com a palavra. Porque a fidedignidade, a autenticidade garantida está na
Bíblia Sagrada. Então, quando Paulo diz que eu creio, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, está falando da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro engano do diabo é tentar dissociar Bíblia de palavra de Deus. Bíblia é a palavra de Deus é a Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe dissociação entre Bíblia e palavra de Deus. Mas o diabo, nas suas distorções, ele, além de dissociar Bíblia e palavra de Deus, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, nem toda a Bíblia é inspirada. E o diabo, e Jesus disse que ele conhece as coisas que são relacionadas aos homens, ele sabe trabalhar com a lógica humana, ele sabe trabalhar com o raciocínio humano, e ele diz assim, veja bem, na Bíblia tem palavra do diabo. O diabo fala na Bíblia. Então, como é que eu vou dizer que a Bíblia é a palavra de Deus se tem palavra do diabo na Bíblia? Irmãos, quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que Deus está falando o tempo todo na Bíblia. Nós estamos falando que Deus revelou o que devia ser escrito, o que devia ser registrado. E tudo que está registrado e tudo que está escrito aqui é verdade. E é para que nós conheçamos, para que saibamos qual é a vontade de Deus, cumpramos a vontade de Deus e vivamos com Deus para sempre. É por isso que foi registrado aqui. E foi registrado palavras ditas pelo diabo, para mostrar a nós quem é o diabo, para mostrar que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, que ele é enganador, para mostrar que ele será vencido por Deus, por Jesus, já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, que o seu destino é o lago de fogo e enxofre, para onde ele irá brevemente. É para isso que o diabo e suas falas estão na Bíblia Sagrada. É evidente que o diabo mentiu várias vezes, porque ele é mentiroso, como o próprio Jesus diz aqui, mas as mentiras do diabo foram registradas para nosso ensino. Paulo, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Veja lá, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que foi escrito para o nosso ensino, para que nós conheçamos e fiquemos livres do maligno, livres do pecado, até o fim, para vivermos eternamente com Deus, para a nossa santificação. O que foi escrito para que nós possamos ter esperança. E a esperança é a âncora da alma. A esperança que nos dá firmeza para prosseguirmos, mesmo em meio às tempestades da nossa vida sobre a face da terra. É por isso que foram registradas as palavras do diabo na Bíblia. É por isso que foram registrados os pecados de, aliás, todas as personagens bíblicas, com exceção de Jesus, têm registradas nas Escrituras as suas virtudes e os seus defeitos. Numa prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque nenhuma outra obra é imparcial, como é a Bíblia Sagrada. Veja que Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, quando ele escreveu o livro Antiguidades Judaicas,
para contar a história de Israel, a história do povo judeu, ele pegou a Bíblia como livro base. Mas você não vai encontrar nas antiguidades judaicas o episódio do bezerro de ouro. Porque como a obra de Flávio José era humana, e como o objetivo do seu escrito era enaltecer o povo judeu, que já era vítima de preconceito naquele tempo, no Império Romano, Flávio José preferiu omitir este vergonhoso pecado cometido por Israel. Mas a Bíblia registra. A Bíblia registra os erros de Abraão, de Davi, de Moisés. Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é imparcial. A Bíblia é a principal obra literária de Israel, dos judeus. Mas todos os erros e pecados de Israel nós conhecemos na Bíblia. Porque a Bíblia é imparcial. E é por isso que tudo ali está registrado. E tudo que está aqui é inspirado. Tudo aqui é palavra de Deus. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma mentira do diabo. Porque aí nós podemos selecionar o que serve e o que não serve. O que nos agrada e o que não nos agrada. E quando eu quebro a verdade, eu só tenho mentira. E o diabo é mestre nisso. Ele, como ninguém, sabe distorcer as Escrituras. Veja que na primeira tentação, ele já distorceu a palavra de Deus. Como foi que ele começou a conversar com Eva? Colocando em dúvida, distorcendo, adulterando a palavra de Deus. Veja lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor teu Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores, de toda árvore do jardim? Veja que o diabo já mente, ele distorce a palavra de Deus. A palavra de Deus era, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o diabo já disse, Deus disse assim, de toda árvore do jardim não comerás. Ele distorce a palavra de Deus. Altera a palavra de Deus. Cuidado. A palavra de Deus, ela é de Deus. Não pode ser alterada, não pode ser modificada. Hoje nós temos um grande problema, que é o problema das versões e das traduções. Outro dia conversava com o irmão José Ferreira, grande irmão e amigo, que hoje mora em Itapira, lá na Assembleia de Deus de Itapira, um abraço a ele. E ele estava falando sobre uma publicação aí, de uma casa publicadora paulista, com várias adulterações de textos bíblicos. Cuidado, meus irmãos, com essas Bíblias, paráfrases bíblicas. Né? São textos que são vendidos como outras traduções, outras versões, modernizações, mas que no seu bojo tem adulterações. Porque uma coisa é uma versão da Bíblia, outra coisa é uma paráfrase, ou seja,
A pessoa reescreve o texto bíblico segundo o seu entendimento, segundo a sua interpretação. E as pessoas, ao lerem aquele texto, não sabem que são as opiniões, os sentimentos, o ponto de vista de quem fez aquela paráfrase. E acham que o texto bíblico é daquele jeito. São distorções. É isso que o diabo faz. Ele muda o texto bíblico, ele adultera o texto bíblico, modifica. Tomemos cuidado com isso. E esta ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, nem tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Nós chegamos ao ponto de teólogos como Rudolf Bultmann, o alemão Rudolf Bultmann, dizer que a Bíblia é um conjunto de mitos. Ou seja, os fatos, as histórias bíblicas, elas são fantasiosas, são simbólicas, para nos trazer verdades religiosas. E hoje tem muita gente que defende este ponto de vista. Você não precisa acreditar no que está escrito. Adão não precisa ter existido, Caim não precisa ter existido, Abel não precisa ter existido, Noé não precisa ter existido. São mitos, são histórias da carochinha, são lendas, são contos para nos trazer verdades religiosas. É igual aquelas fábulas de Esopo ou de La Fontaine. Não é que você conta uma historinha e no final tem uma moral da história. Sabe aquela história do lobo do cordeiro? Que o cordeiro foi tomar água no riacho e aí chega o lobo, né? E o cordeiro está de um lado, o lobo está assim, um pouco antes dele, e aí o lobo diz que precisa matar o cordeiro porque ele está sujando a água. Aí o cordeiro diz, olha, como é que eu posso estar sujando a água se o senhor toma água antes de mim? Aí ele diz, não, então você sujou a água no ano passado. Aí ele diz, não é possível porque eu não tenho 1 ano de idade. Então, se não foi você, foi seu pai. Mas meu pai não... Então, foi seu avô, e aí ele mata o cordeiro. E aí vem a moral da história. Contra a força não há argumentos. As pessoas que dizem que a Bíblia é um mito estão dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, a verdade, é uma fábula. E a própria Bíblia Sagrada diz que quem crê na palavra está se desviando das fábulas. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja que quem ouve a verdade, a palavra de Deus, não presta atenção nas fábulas. Ou seja, a palavra de Deus não é fábula. A própria palavra de Deus desmente esses estudiosos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo que está na Bíblia é real. Não podemos relativizar a Bíblia. Não, mas há aqueles que dizem, não, a Bíblia ela tem que ser analisada à luz da crítica, à luz da filologia. Que foi assim que começou a chamada teologia moderna, ou teologia liberal.
partir do século XVII, se começou a tentar estudar a Bíblia segundo os critérios do estudo da origem das línguas, da redação, da documentação, a chamada crítica bíblica, a partir de conceitos históricos, culturais. É evidente que, para entender a Bíblia, eu preciso saber o contexto histórico, o contexto cultural, eu preciso conhecer as línguas originais. Sim, mas eu não posso esquecer que a mensagem é de Deus e que Deus está acima da história, da cultura, da filologia, e que eu não posso julgar a palavra segundo a razão humana. O que faz a crítica bíblica é tentar julgar a palavra de Deus pelo homem. Só que os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem. Veja Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não posso submeter a palavra de Deus à lógica humana. E aí vem aqueles estudiosos e dizem, não, o Pentateuco é uma junção de 4 textos. O texto eloísta, o texto deuteronômico, o texto sacerdotal, o texto javista. Não. Jesus diz que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. E que ele escreveu toda a lei. E entregou o livro para os levitas e sacerdotes. E deixaram o livro da lei junto à arca, lá de cá do véu, lugar santo. Jesus disse que foi Moisés que escreveu. Não tem estudo filológico, crítico. O livro de Isaías, na verdade, são 3 Isaías. Porque o texto é diferente desse jeito, é assim, é chato. Há uma adulteração nos manuscritos e tal. Aí vem os manuscritos do Mar Morto, 500 anos mais antigos que o mais antigo conhecido, e vemos uma coincidência enorme. Todas as críticas que faziam a Septuaginta caírem por terra. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a verdade. Quem crê em Jesus crê na Bíblia, porque a Bíblia são as testemunhas de Jesus. Não admita qualquer pensamento que diminua o valor da Bíblia, que diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, que eu não preciso acreditar no que está escrito, só extrair a moral e a verdade religiosa do texto bíblico. Que a Bíblia não pode ser adotada como critério para a ciência, para a criação. Veja, a Bíblia não fala de evolução, mas a ciência provou que há evolução. Então, nós precisamos tirar a Bíblia disso. Não, a Bíblia diz que quem criou o mundo foi Deus, quem criou o homem foi Deus, e eu creio, e a verdade é essa. Até porque a ciência não provou a teoria da evolução até hoje. Fiquemos com a Bíblia, porque ela está se cumprindo. E estas pessoas que não creem na Bíblia estão aí cumprindo a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias viriam aqueles enganadores, homens fraudulentos,
que levariam as pessoas a se desviar da verdade, voltando às fábulas, como nós acabamos de ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Tudo que nela está escrito é verdadeiro. É real. Nós devemos crer e praticar a palavra de Deus. Não aceite nenhum pensamento, nenhuma ideia que diminua o valor, o papel e a posição da Bíblia Sagrada. Amém.